Boa noite a todos. E primeiro agradecer a participação de todo mundo, e principalmente do Félix, que está cedendo para a gente a conta do Zoom, né, o espaço. Ele que cedia para a gente os lugares presenciais, né, o lugar físico para as reuniões do Clube Poliglota Sorocaba, e agora está cedendo o lugar virtual também, né. Agradecemos o apoio do Smart Malfacens aí de sempre. Também agradecemos mais ainda ao Whitson, que sem ele, né, não seria possível ter a palestra com o Whitson. Obrigado. Que vai clarear assim, bastante a ideia que a gente tem sobre aprendizado de idiomas, pode tirar algumas dúvidas, vai dividir um pouco da experiência dele. Parabenizar também a vocês que participaram da Olimpíada Poliglota, que muitos se esforçaram bastante para conseguir enfrentar alguns medos, né? Medo de gravar vídeo, de fazer alguma coisa assim, e de mudar um pouco também da rotina de estudos, de aprendizado. Então, de qualquer forma, todos somos vitoriosos, né? Por aceitar esses desafios e tá sempre querendo melhorar, tá sempre fazendo alguma coisa diferente para atingir um resultado, para atingir alguma coisa nessa área assim de idiomas, né? Bom, hoje o Whitson vai falar um pouco sobre a trajetória dele, algumas dicas que ele tem, uns métodos que ele usa para aprendizado de idiomas. O Whitson, ele fala quantos idiomas? 20 idiomas, 30 idiomas? 18. 18 idiomas, é professor, é tradutor e é palestrante, tem bastante experiência nisso, vai dividir um pouquinho da experiência dele com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa, podem comentar, podem perguntar, que ele está aqui para ajudar a gente, certo? Uhum. Vamos registrar o nosso encontro, o início dele, pelo menos com uma foto? Vamos lá, pessoal? Quem puder abrir a câmera será muito bem-vindo na nossa composição aqui da fotografia. Depois eu mando para o pessoal do clube, combinado? Legal. Vamos lá, então. Vou tirar um print também. Vamos lá, galera? 1, 2, 3 e... Beleza. Valeu, obrigadão, Félix. Ok, gente, um excelente encontro para vocês e precisando a gente fica à disposição. Tá certo, muito obrigado. Falou, Thiago. Tchau, tchau. Eu vou deixar desligado um pouco a câmera aqui, porque o lugar que eu tô aqui, eu tô jantando e vendo o vídeo, né? As pessoas passam aqui atrás, depois eu vou colocar. Tudo bem. Você está vendo o vídeo enquanto a gente vai ter a palestra? Tô comendo. Tá bom, tá bom. Beleza. Eu parei de trabalhar agora. Tá certo. Vou passar agora pro Whitson se apresentar e falar um pouco da trajetória dele. Então, pessoal, obrigado aí pelo convite. Adilson, eu conheci o Adilson e a Selene também do Clube Poliglota Sorocaba. A gente viu que é um clube que tem assim, uma coisa especial, né? Que é um clube que tem gente de iniciativa. Não à toa criou essa Olimpíada, né? Inovadora. E também aproveitando, queria parabenizar vocês que, como o Adilson falou, saíram um pouco muito, né, da zona de conforto para buscar novos métodos. E falar também que eu também participo de um clube poliglota, que é o Clube Poliglota Belo Horizonte, né? Eu moro em BH, esse mês completo 18 anos em BH, mas eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, se faz as contas aí, né? Eu vim para cá fazer faculdade, então, metade da vida agora em cada cidade, né? Mas essa minha trajetória tem a ver com o que me levou a querer buscar os idiomas. Porque a gente tinha essa cultura de se interessar, de querer conhecer o mundo. E, para mim, sempre foi um fator muito importante. Eu diria o fator mais importante no meu estudo de idiomas foi o cultural. Por um breve tempo, eu tinha aquela coisa, quero conhecer como cada idioma é diferente, aqui que tem nesse idioma que não tem o outro, aquela coisa de, sabe, o espírito de colecionador. Mas isso, depois que eu meio
esgotei esse interesse que você pode fazer, por exemplo, você lendo um bom livro no formato enciclopédia de línguas, o que ficou para mim, que eu vi, o que eu posso ter de legado com os idiomas, é a questão cultural, é o que eu aprender esses idiomas vai me ajudar a enxergar o mundo assim de uma maneira menos enviesada, menos limitada. Então, eu até mudei um pouco os meus critérios para escolher idiomas. Foi bom, em determinado momento foi bom eu consegui chegar a ter critérios, né? Porque quem é poliglota, a gente brinca e tem uma síndrome que é o Wanderlust, que é o desejo de sempre, a gente associa viajar, né? Wanderlust é aquela pessoa que quer, não para quieto. No caso da pessoa que estuda idiomas, não para quieta no idioma. E eu tive essa minha fase de não parar, né? Eu brinco que eu tinha um caderno, eu fazia uma lição de cada língua, mas comecei com 5, 10, aí o caderno encheu, só tinha uma lição de cada idioma, então não deu muito certo, assim, essa abordagem, né? E foi isso que eu pensei um pouco em maneiras de racionalizar, assim, organizar o processo. Não digo racionalizar totalmente, porque eu ainda deixo muito, assim, uma parte do processo com intuição e com o gosto, né, pessoal, mas dá um pouco de disciplina. Foi uma coisa que eu comemorei quando eu fiz uma lista. Ó, essas são as línguas que eu quero aprender. O que vier daí é lucro. Então, como que eu faço? Eu vou estudando. Sempre que eu vejo que um idioma está não dominado, mas está tranquilo, eu já estudei o básico da gramática, já sei me comunicar como turista, aí eu penso, agora eu posso colocar um outro, que agora esse aqui eu vou começar a ler no idioma. Então, eu tenho espaço agora para começar do zero um outro, que é muito cansativo. Então, voltando um pouco à pergunta ali no chat, quando a gente fala quantidade de idiomas, não está falando de idiomas fluentes. Os critérios para considerar se você fala ou não são diferentes, assim. O que é fluência, o que é proficiência. Proficiência seria, no caso, os níveis C1, C2, né? Você realmente trabalha profissionalmente com aquele idioma. Fluência, que a gente chama até de Basic Fluency, que é um termo que a gente usava num fórum, que era o howtolearninglanguage.com, que virou hoje o languagelearners.org. O critério é o seguinte, você falar no nível B1, que seria o intermediário inferior, e entender no nível B2, que seria o intermediário superior, antes de chegar no avançado. O que isso implica? Você falando do B1, você consegue dizer basicamente tudo que você precisa, porque o que você não precisa, você consegue parafrasear. Aquela coisa usada para cobrir a janela do sol, cortina, entendeu? Você consegue parafrasear. Então, você tem essa fluência no sentido de que é uma fala contínua, você não dá tanta, usar uma palavra até local, tanta gastura no interlocutor nativo que você tem que ficar procurando palavras. Então, seria a definição de fluência essa, né? O falar no intermediário e entender também o intermediário um pouco para cima. E esse tipo de fluência, a gente meio que se engana quando a gente está acostumado só com línguas próximas do português, que é muito fácil de atingir a fluência, por exemplo, na leitura. Você aprendeu o básico, você já consegue ler em italiano, em francês, em espanhol nem se fala. Mas em línguas mais distantes, que você começa praticamente do zero, que você não tem o chamado desconto de vocabulário, então, toda palavra nova, você tem que aprendê-la em todas as suas formas, né? Assim, a palavra para inteligência, vamos supor, indonésio, não é da raiz de inteligência, como é até em línguas indo-europeias que não são latinas. É uma outra raiz nova. Então, toda palavra que você aprende,
é do zero. E isso tem uma outra repercussão que pode acontecer de você saber falar o idioma melhor do que você entende. Como que é isso? Quando você fala, você controla a comunicação. Então, você, por exemplo, na condição de turista, você vai tratar de situações de turismo. Muitas vezes você estudou por um livro que é todo graduado pelos níveis, você sabe que vocabulário você tem que aprender para cada nível, mas se você chega na situação real falando com um nativo, ele vai te dar uma resposta que o livro não vai prever. Então, pode acontecer de você saber perguntar e não entender a resposta. E é isso que a gente fala, a pessoa pode saber falar melhor do que entende. Porque quando você vai ouvir o nativo, ele não vai adaptar o vocabulário dele ao seu nível, ele vai falar naturalmente. Então, é isso que a gente tem que ser bem pé no chão, com alguns métodos, com algumas marcas de aprendizagem que a gente tem, e também com os nossos objetivos, porque se o seu objetivo é conversação, por exemplo, aí entra até muitos poliglotas, você precisa só de 1.000, 2.000 palavras, e o pessoal fica tentando achar o número mágico, né, de vocabulário. Realmente você precisa de menos palavras para falar o básico, mas para entender você nem sempre vai ter a opção de se expor só ao básico. Você pode falar o básico e ser exposto a um texto que vai te exigir o vocabulário todo. Então, voltando um pouco aqui à minha trajetória, mas quem quiser perguntar, interromper, pode ficar à vontade. Eu tive um primeiro momento que foi no início dos anos 2000, que foi aquele, eu diria, de maior deslumbre, né? Posso aprender todas as línguas do mundo, mas na verdade eu não podia, porque não tinha internet como é hoje. A facilidade de materiais, de métodos, até os próprios, tanto os livros tradicionais que não estavam disponíveis, quanto esses aplicativos que a gente vê hoje, o próprio Google Tradutor e outros. Então, era coisa de um garimpo. Às vezes você tinha um livro bom para tal parte, tal nível num idioma, e para o outro não tinha. Então, ficava aquela coisa assim, tanto que eu não avancei muito. Eu aprendi o básico do francês, italiano, aí travei no alemão, e aí, durante o início dos anos 2000, na faculdade, ainda tentei achar meu método, mas eu esbarrei, né? Não só na falta de material, mas até na falta mesmo de saber estudar. Saber como estudar. Olha, acabou o meu livro, que eu estava estudando, que eu gostava muito, e agora o que eu faço? Aí eu pego um texto, vamos supor, no alemão. Eu pego um texto alemão, não entendo nada, porque o livro não me preparou para chegar naquele nível. O alemão não é uma língua latina que 70%, 80%, até 90% do vocabulário é comum com o português. Então, eu não sabia, por exemplo, que eu podia procurar textos bilíngues e ir estudando. Eu não sabia que eu podia tentar... Até não tinha, né, essa facilidade de streaming, de achar séries, né? Para colocar legenda, que é outro método que eu faço, então meio que travei. Aí tanto que eu tive um hiato nos meus estudos, que lá para 2006 eu dei uma pausa. Eu achei até que eu não fosse voltar, né, com estudos. Mas aí quando foi em 2010, assim, veio aquela mosca, né, do idioma e me mordeu de novo. Eu achei que eu estava curado, mas não. Então vamos lá. Vamos aceita que dói menos, né? Então, em 2010, eu fui voltando aos poucos. Eu estava num momento bom, assim, profissional, eu estava num novo setor lá na empresa. Eu falei, realmente aqui é muito corrido, eu chegava em casa cansado, era um trabalho que me exigia muito, então eu não tinha aquele pique de estudar, por exemplo, à noite. Então, eu comecei a estudar no horário de almoço, 30, 40 minutos que eu conseguia, comecei a estudar o mandarim em 2010. Em 2011, aí estudei um ano mandarim, assim. Em 2011, aí veio outra coisa que foi para mim um divisor de água, que eu mudei de emprego, e nesse eu comecei com a rotina, com uma jornada menor,
e consegui conciliar melhor o trabalho com o meu lazer, né? Assim, não vou dizer que eu estava com a vida ganha, mas estava encaminhado, muita coisa. Então, pensei, vamos pensar um pouco agora em mim também, correr atrás de outros sonhos, né? E aí eu comecei a ver que dava para eu voltar com responsabilidade a inserir esses novos idiomas, principalmente os que eu tinha tentado e falhado no primeiro momento. Isso foi na verdade foi em 2012 que eu realmente me instalei no outro trabalho e consegui chegar nessas condições. Então eu fui colocando eu estava com o mandarim, o primeiro que eu voltei de vez foi o francês. Eu já tinha estudado, eu tinha feito 3 ou 4 semestres de francês na faculdade, um cursinho que tinha dentro da faculdade, da UFMG. E aí eu pensei, vou retomar o francês porque eu vou para a França, como eu fui no Carnaval de 2012. Voltei empolgado porque a gente volta de uma viagem, por mais curta que seja, a gente sabe, assim, eu sabia o que eu não sabia, então eu sabia para onde eu tinha que estudar, né, dali em diante. E nessa época eu já tinha os materiais que eu precisava, eu tinha o mesmo método que eu gostava, agora eu tinha um intermediário, na verdade eu tinha 2 intermediários. E aquilo me deu a confiança, assim, eu poder estudar por um Porto Seguro, que era o método que eu gostava. Eu pensei o seguinte, eu não vou ter essa condição ideal com todos os idiomas, mas nesse eu vou ter. Aqui no francês eu vou ver até onde eu vou. Então, retomei o francês. Então, tipo assim, se eu era B1, pouco tempo eu cheguei no B2, consegui preencher essas lacunas. Eu vi que eu sabia me virar lá em Paris, mas eu consegui saber onde eu precisava melhorar mesmo. E comecei a ir adicionando. Aí depois, um que sempre foi minha paixão, que é o georgiano. Ele é meio assim, o pessoal gosta de falar que estuda, mas nem todo mundo estuda de verdade. E eu, apesar de não ser fluente totalmente, ter muita dificuldade, né? Foi difícil, somente pela questão do material, mas é um que eu levei a sério, sim. Tanto é que eu traduzo do georgiano hoje. Se foi até o meio do ano, já tinha voltado com o georgiano. Quando foi em agosto, aí sim foi a minha paixão, que foi o norueguês, o idioma estrangeiro preferido, né? Porque eu ainda sou mais a minha língua materna, né? Mas consegui voltar com o norueguês. E em novembro, o russo. Aí que eu me estrepei de novo, porque o que eu fiz? Eu estava com o mandarim já. O mandarim, 1 ano de mandarim não é nada. Você não está no intermediário, 1 ano de mandarim. Aí o francês, tipo assim, eu descansava estudando francês, na verdade, porque não era aquela exigência mental de muito vocabulário novo, né? O norueguês eu meio que superestimei um pouco a minha habilidade. Então, depois ainda quis voltar com o russo, porque o russo, a minha relação com ele é o seguinte, culturalmente eu tenho afinidade total, mas linguisticamente eu apanho um pouco. É uma língua assim, eu acho complicado assim, a questão dos casos, você não conseguir formar as frases sem pensar em qual terminação vai para aquela palavra. Então, o russo, eu, por exemplo, julgo mais difícil que o mandarim. E, então, eu estava com mandarim, francês, russo, georgiano e norueguês. E eu não me dei conta de que eu estava estudando 4 idiomas praticamente do zero, ao mesmo tempo. E eu não sabia por que eu não estava avançado, porque assim, eu tinha, tipo assim, 4 horas para estudar por dia, beleza, 1 hora para cada, mas 1 hora de um assunto que você não domina é pauleira, tipo assim, não é só. E foi uma coisa que eu aprendi, que não adianta, eu gosto muito do mandarim, eu quero, sei lá, quero ir para a China trabalhar, então eu vou estudar 8 horas por dia mandarim. Eu não dou conta de estudar mandarim 8 horas por dia. E isso vem um pouco que ficou para minha rotina, é o seguinte, eu vou trocar de idioma aqui nesse momento, porque eu já estudei tanto que eu aguento naquele dia para aquele idioma. Então, eu cansei
do mandarim, agora eu passo para o norueguês. E aqui, cada mudança me dava um gás novo. Isso eu estou falando durante o dia, cada dia de estudo, não é nem ao longo da trajetória, não. Mas até isso tem um limite, porque como eram 4 idiomas muito difíceis, eu ficava esgotado, eu tinha esse burnout. E também eu ainda não tinha os meus processos bem redondos, como que eu vou sair do A1 para A2, depois passar para o intermediário, que tipo de material eu vou usar. Então foi assim, de 2012 a 2015 foi muito tentativa e erro, foi muita frustração, porque eu achava que ia ser por osmose, só de eu me dedicar tantas horas eu ia aprender aqueles idiomas, mas não é bem assim. Eu subestimei a dificuldade dos idiomas, né? Aí lá para 2014, final, eu quis voltar com o alemão, que é uma coisa boa desse segundo momento que eu meio que me equivoquei, foi que o norueguês deu o gás que faltava para o alemão. Então eu estava travado no alemão, era muito com vocabulário. Então eu pensei, vou aprender uma língua da mesma família, que eu gosto mais, que eu tenho mais interesse, e isso vai me servir, porque não pense que o inglês ajuda tanto com o alemão. O inglês é patinho feio, é metade germânico, metade, grosso modo, né? Metade neolatino, mas não ajuda com o alemão. Agora, a sua primeira língua germânica vai abrir a porteira. Isso que eu falo. E também é uma outra estratégia, né, para famílias. Então, eu estava com o alemão A2, máximo A2, depois eu consegui chegar no norueguês, no B1, pelo menos, para ler. Aí eu pegava o texto alemão, olha, agora sim, agora vai. E isso eu fui para a Alemanha em 2015, também para a Itália, né? Aí retomei o italiano, que tinha sido minha primeira língua que eu estudei por conta própria, né? Que eu fiz inglês e espanhol em cursinho, e na escola também. Para poder, em 2015, fazer essa viagem para a Itália e para a Alemanha. Chegando lá, minha surpresa foi que eu consegui falar mais alemão do que italiano. Não por causa da minha fluência, mas por causa da receptividade, né? O alemão me salvou lá, eu fui fazer uma viagem curta de Frankfurt para uma cidadezinha perto, e a linha de trem estava tendo obras, uma manutenção, e o trem não ia até o destino final. E eu entro no trem, com passagem comprada, entro no trem lá na estação, e eles só avisam isso em alemão. Não está avisado em inglês que você ia ter que parar 3 cidades antes, descer e pegar um ônibus. Essa foi a hora que, se eu não soubesse o básico do alemão, eu ia estar perdido ali. Foi uma coisa que me motivou também com o alemão, né? E tá. Aí depois que em 2015, o que aconteceu? Eu participei de um desafio que é lá do fórum que eu mencionei, eu posso depois passar para o Adilson, que é o seguinte, chama Super Challenge. O que é isso? Em 20 meses, você vai assistir 100 filmes e ler 100 livros no seu idioma. E você espera, com isso, chegar na fluência, pelo menos na fluência de leitura. Só que eu tentei fazer isso para 4 e 5 idiomas, né? Então, embolou, porque não dava o tempo para todos. E também, eu estava muito cru para poder ler. Então, eu queria ler um romance num idioma que minha compreensão ainda era A2, ainda era pré-intermediário. Eu tinha que continuar com o livro mesmo. Então, foi uma questão de método certo na hora errada. Foi muito do timing. Mas, assim, depois que eu formatei a minha caminhada, eu formatei tipo a minha rotina, aí sim a coisa ficou sustentável. Então, como que era essa rotina até antes da pandemia? Eu estudava, vamos lá, os idiomas que eu falo. Eu falo português fluente, né? Nativo, inglês, francês, e outro que eu considero fluente é o papiamento, que é um idioma crioulo de base portuguesa espanhola. Eu já estive lá em Aruba e Curaçao, que é onde é falado, além de Bonaire. E aí eu ponho assim, italiano, espanhol, B2, norueguês também dá para chegar no B2, alemão, pelo menos leitura, são idiomas que eu traduzo. O georgiano também eu traduzo, consigo ler em B2, falo bem em georgiano, porque foi uma
abordagem mais de conversar também. Foi uma das que eu fui mais pela conversação. Russo eu tenho dificuldade em falar, mas já estou entendendo bem. Eu até traduzo, eu legendo em russo, de russo para português. E estoniano, que eu escolhi o estoniano, não o finlandês, sendo que é mais difícil, assim, questão de material, mas porque eu achei interessante como foi como a Estônia soube se sair bem, entrar na modernidade, assim. É um país de startups, é um país, por exemplo, que na capital você não paga transporte público. Então, são coisas que a gente vai sabendo, vai chamando atenção. Para dizer que eu não ligo para aspectos linguísticos, não tem harmonia vocálica, que era uma coisa que meio que me entediava no finlandês, mas eu gosto também do finlandês agora. Então, eu escolhi o estoniano. E é um também que seria tipo assim, é o próximo que eu vou chegar no B2, digamos, se eu voltar a estudar, né? Porque agora na pandemia está tudo virado. E aí, o que eu fazia? Sempre que eu chegava numa fase no idioma que eu comecei a estudar por materiais nativos. O que é o estudo de materiais nativos? É você estudar ou lendo um romance, ou lendo um artigo de jornal, ou assistindo uma série, um filme, assim, de maneira adaptada para o seu nível, seja com tradução, com legenda, com audiolivro, que eu gosto muito. Mas assim, você não precisa mais do livro-texto, que é o que vai te falar, chegar unidade por unidade. A gramática é isso, principalmente por causa da gramática. Chega um ponto que você entende a gramática, por mais que você não sei conjugar os verbos, por exemplo, no georgiano, que é dificílimo. Eu não sei conjugar tal verbo. Mas isso eu vou adquirir com repertório, com leitura, não com teoria, não com estudos sobre a linguagem. Então, é uma época do seu aprendizado que não faz mais sentido você perder muito tempo em estudando sobre o idioma. Você precisa de bagagem para poder ganhar a mesma fluência, ganhar esse repertório. Então, o que eu faço? Eu começo o idioma realmente pelos métodos. Eu gosto do Assimil. Quando não tem Assimil, eu vou com o Teach Yourself. Eu gosto do Learning Language. Tem vários outros. Então, acabaram os seus livros. Eu vejo que não está rendendo mais aquilo. Então, assim, no final do A2, eu começo eu leio nem que seja uma página de um romance. E eu leio traduzido para poder garantir que eu tenha a tradução. Então, eu acabei lendo, por exemplo, muito Paulo Coelho, mas li também Jorge Amado, Dan Brown mesmo, que ele tem os audiolivros em mandarim. Eu fiz a festa, né? Dan Brown tem um autor norueguês também, Jus Nesbø, que é de série de crime policial. Então, uma vez, por exemplo, eu estava lendo uma série de Jorge Amado sobre a ditadura Vargas em grego moderno, com o texto em grego, o audiolivro em grego, que é rigorosamente o que está escrito, e o original em português. E isso desembola. Depois que você fez seu dever de casa nos livrinhos, você começa por esses métodos, esse método e o de assistir séries, aí aquilo se vira, a gente gosta de falar, você começa a viver o idioma. E talvez até viver no idioma, que é o que o pessoal chama da imersão, né? Mas eu não faço essa imersão porque não dá para fazer com 15 idiomas, né? Mas eu quero abrir para perguntas, mas eu vou só contar um pouquinho da minha rotina. Então, como que eu fazia? Eu usava muito o que a gente chama de sentence method, são aplicativos baseados em frases, porque eu não gosto de flashcard só com palavra, eu não gosto do conceito todo de flashcard de repetição. Um programa me dizendo que eu tenho que estudar, mas eu gosto de estudar com frases. A frase, a tradução e o áudio. Então, eu uso muito o Close Master, de vez em quando o Duolingo, agora até mais da pandemia, pela facilidade. Uso um que chama Speakly para o estoniano, recomendo também o Glossika. Então, assim, aquele tempo que a gente chama de hidden moments, eu tenho um tempinho que estou esperando o elevador, estou na fila do banco,
Estou no trânsito, não dirigindo, claro, mas sei lá, no ônibus ou no Uber. Aí eu vou lá fazer minhas lições rápidas, e aquilo ali, pensa no juro composto. 5 palavras por dia em 8 anos, que é, por exemplo, que eu estou estudando, rendeu mesmo. Então, assim, por que você estuda tantas de uma vez? Porque eu não tenho um objetivo, pelo menos não tinha, né? Um objetivo prático para determinada língua, por exemplo, uma viagem. Eu vou estudando as que eu gosto, se chegar um momento de uma viagem, ou agora, por exemplo, tradução, aí eu vou focar mais naquela, mas da mesma forma que eu não consigo estudar um idioma só 8 horas por dia, todos os dias da semana, eu não vou precisar também adiantar o estudo de um idioma, sendo que eu não tenho uma necessidade premente para aquilo. Eu posso seguir no meu ritmo. Então, eu montava, de manhã, em casa, eu começava a estudar frases. Por exemplo, começava pelo mandarim, depois russo, grego. Aí eu chegava para montar, sentar para estudar mesmo, eu vi uma série em estoniano, 10 minutos, 10, 12 minutos, com legenda em estoniano e inglês. Aí depois eu vi uma série em norueguês, depois eu lia um livro em mandarim, com tradução e com audiolivro. Depois eu fazia uma leitura que eu tinha uma meta, 20 páginas por dia, não ficção, para manter minha cultura. Um assunto que eu precisava ler de qualquer forma, então eu lia ou em inglês, ou em alemão, ou em francês, ou italiano, línguas que eu já tinha mais condições de leitura. E aí, chegou a hora agora da série em alemão. Eu ia para a série em alemão. Agora, a leitura em alemão. Eu abria, por exemplo, 2 PDFs mais o áudio e ficava acompanhando um livro em alemão. Agora, por exemplo, mandarim. Mandarim, eu gostava de assistir também vídeos curtos no canal. Mandarim eu tem que dedicar mais mesmo, né? Então, tinha um canal que tinha vídeos curtos com legenda. A gente fala o que a gente chama de estudo intensivo. O que é o intensivo? Quando você para palavra por palavra para estudar. O extensivo é que estou lendo romance, que eu não entendo todas as palavras, mas eu não vou ficar procurando dicionário. Eu vou deixar fluir para ganhar no volume, aprender palavras pelo contexto. E você precisa dos dois. Foi o que eu falei em um momento. Eu fiquei só no extensivo e não... Muita palavra que eu não conseguia pegar o sentido pelo contexto, não entrava. Então, é bom você quer ler, faz uma página do idioma intensivo, procurando no dicionário, depois continua, ou no mesmo livro ou em outro, extensivo, lendo por prazer. Mesma forma, escuta. Você pode assistir uma série com legenda dupla, tem como fazer isso, e você pode ouvir um podcast. Foi uma coisa que eu descobri também na pandemia, como já fazia, né, mas descobri mais podcasts, né? Como isso também afeta a fluência, né? Quer dizer, não é o método que é infalível, é o conjunto de métodos, tanto para pessoas diferentes quanto para momentos diferentes do seu aprendizado. Então, aí, quais são os idiomas que eu estudava todo dia? Estoniano, alemão, mandarim, russo, georgiano, também era leitura, não estudava mais por livro, era leitura e série. Francês era só um pouquinho a série, italiano era só uma leitura rápida. E no final, mais no final do dia, a minha recompensa eram os idiomas que eu estava aprendendo ainda por livros, que era o indonésio, o hebraico moderno, o guarani, com algumas pinceladas. Tanto que o último que eu consegui sair do estágio de livro, tipo, material nativo, era o grego, que eu estudava por esse livro de Jorge Amado. Você fala, mas e a gramática? E a parte intensiva? Aí era nos aplicativos também, que ajudava. Vez ou outra, uma revisão aqui e ali, mas não aquela coisa, estudar a gramática no estágio intermediário. Estágio intermediário, você sabe o básico da gramática, tem que deixar correr, ganhar repertório. Aí, no avançado, você volta parando as arestas. Será aquela coisa, eu quero perfeccionar minha gramática agora. E aí, eu terminando com... Assim que eu cheguei... eu tô bem no indonésio agora, já tô conseguindo assistir uma série e tal, já estudei todos os livros textos que eu tenho. Então, o indonésio vai pro quadro lá de idiomas que eu vou estudar só por material nativo, e eu vou abrir uma vaga agora para o próximo, vamos supor, o turco. E eu busco sempre alternar idiomas parecidos com os que eu já sei, que eu já consegui ler de cara, e idiomas começar do zero, porque eu acho que a riqueza cultural está mais nesse que a gente vai começar do zero.
assim, por mais que eu queira aprender sueco, que eu já falo norueguês, assim, é um país fascinante, o país tem muito a ensinar em questão de sociedade, né? Como fazer uma sociedade mais igualitária e mais justa. Mas, por exemplo, eu não sei nada da cultura da Turquia, eu não falo nenhuma língua do subcontinente indiano ainda, e nenhuma língua africana. Então, eu tenho que buscar também essas outras referências culturais para não ficar só na visão eurocêntrica. Então, eu vou responder agora umas perguntas do chat, e aí vocês ficam à vontade também para perguntar. A Tonela Fernanda, sim, eu fiz a formação em turismo, na verdade, eu fiz o curso técnico de guia. Então, eu sou guia nacional, ainda não sou guia local aqui em Minas, mas posso trabalhar, né? Já trabalhei como guia, estava começando, aí veio a pandemia, né? Mas isso me ajudou, assim, não diretamente, assim, por causa do inglês, mas me ajudou, assim, até como motivação, até como fazer o meu nome profissionalmente. E, assim, no caso, quem trabalha, por exemplo, em hospedagem, aí é muito mais importante. Quem trabalha com receptivo, no caso, eu trabalho também, mas é outro foco, mas, assim, com certeza vai chegar um momento da sua carreira no turismo que você vai ser valorizada por esse conhecimento em idiomas. Assim, o inglês é obrigação mesmo, né? Mas, principalmente em grandes capitais, por exemplo, que aqui em Minas, em Belo Horizonte, não tem muito a questão do turismo de estrangeiro, é mais assim, porta de passagem para cidades históricas, mas a gente tem também, por exemplo, em Inhotim, que estava sendo bem procurado, a tendência é voltar, né? Mas no Rio, por exemplo, até tenho contato de guias no Rio e falar, se você tiver um grupo aí, precisar para um idioma que eu falo, você me chama que eu vou, nem que seja como intérprete, a gente faz aí um acordo aí. No Rio tem essa procura mesmo. Em Foz do Iguaçu também, que é também uma região super turística, tanto que eu fiz a viagem técnica do meu curso em Foz do Iguaçu. Mas vale muito a pena. E aí você tem o seu cadastro, você vai lá no órgão, né, no Ministério do Turismo, e eles fazem a sua carteirinha colocando idioma. Você não precisa de um certificado de proficiência, você precisa só de um diploma de curso mesmo, tanto que eu tenho de francês e espanhol, inglês, porque eu fiz curso e tenho certificado lá. Respondendo o Mate agora, então eu tenho assim, fluente, vamos colocar português, inglês, francês, espanhol, italiano, papeamento, aí fluente por esse outro critério, que seria B1, B2, pode ser o norueguês, o alemão, quase chegando o georgiano, e aí intermediário seria a maioria, estoniano, russo, eu gosto de falar também do esperanto, catalão, e os outros, assim, quando a gente fala A2, a gente acha que A2 é pouco, mas A2 já é bastante coisa. Então, o que eu tenho A2 é o indonésio, o hebraico moderno, o grego moderno, o guarani. Então, são todos que, assim, com o meu conhecimento, por exemplo, já como turista, já numa emergência, o conhecimento já é válido. Então, quando você vai listar os critérios para falar que a pessoa fala tantas línguas, você faz essa contagem, assim. Todos vão ser, todo poliglota vai ser assim. Vai ter esse escadinho de idiomas que ele fala bem até... Claro que vai também da honestidade intelectual da pessoa não falar que eu não falo. Se você perguntar se eu falo, por exemplo, indonésio, eu não falo. Estou estudando, já sei alguma coisa. Mas eu cheguei nesse nível no indonésio, ou seja, o próximo, daqui a pouco já vou estar falando. Então, a gente praxe a gente acompanhar essa trajetória, não simplesmente inflar o seu número. Porque, por exemplo, se você está procurando número, eu vejo poliglota que o cara fala 20 línguas, mas como são essas 20 línguas? Inglês, dinamarquês, sueco, norueguês, holandês, alemão, africâner, aí vem espanhol, francês, português, italiano, romeno, aí, sei lá, romanche, ladino, napolitano, sabe?
não é o mesmo esforço de uma pessoa que, sei lá, tem intermediários, tem nível intermediário em vários idiomas de várias famílias diferentes. Mas por que é bom a aprendizagem por idiomas, por exemplo? Como eu falei, nas línguas românicas, a gente vê isso claramente como um idioma auxilia o outro, mas em outras famílias também. A sua segunda língua germânica, que não for inglês, vai te ajudar nas demais. E as línguas eslavas, elas são 11 línguas nacionais. E elas são mais próximas entre si do que as línguas românicas são entre si, do que as línguas germânicas. Então, elas são PAG 1, leve 11. Então, assim, eu estou me segurando com o russo, porque eu tenho... Agora estou trabalhando com o russo, eu tenho objetivos profissionais, mas a minha ideia, depois, começar a ler, começar a assistir material nas outras línguas eslavas e aprendê-las mesmo, assim, em tempo rápido. Ainda mais que o russo é o patinho feio, questão de gramática e tal, eles falam, então as outras ainda são mais próximas entre si. Então, a ideia, se eu quiser, eu quero aprender 30 línguas, se eu quiser que 10 sejam eslavas, eu consigo, como tem gente que faz. Claro que não é o meu objetivo chegar simplesmente no número, meu objetivo é alternar sempre igual. Eu quero aprender o turco, eu quero aprender o swahili, o iorubá, que tem uma herança cultural tão grande no Brasil. Aí que eu trabalho profissionalmente, são todas que eu consigo traduzir, e eu me ofereço, assim, desde que se o meu nível for mais baixo, eu me ofereço de acordo com o assunto, que eu sei que um assunto pode, não for um assunto técnico, que o meu conhecimento possa fazer a diferença. Por exemplo, eu traduzi uma certidão do norueguês para o português. Depois eu traduzi uma declaração da embaixada do georgiano para o italiano, pedi uma amiga italiana para revisar, e depois do italiano para o georgiano. Assim, eles quiseram dar a resposta, o pessoal que pediu precisou dar a resposta. Então, eu traduzi, a outra amiga georgiana revisou o texto georgiano e eu fiz essa ponte, que só eu falava italiano e georgiano. A georgiana não falava nem inglês direito e a italiana não sabia nada. Então, assim, o meu conhecimento fez a diferença nesse processo aí. Então, trabalho com o francês, o italiano, o espanhol, o alemão e o norueguês. Além do inglês e português, são essas línguas que eu trabalho profissionalmente. A Letícia, não é assim, não dá para ter ilusão com o alemão de achar que muita gente quebra a cara com o alemão porque acha que aprender o francês, italiano, acha que aprender idiomas é aquilo. Mas não, você aprender uma língua do zero, são novos conhecimentos que você precisa adquirir, que você não vai ter aquela facilidade de ficar adquirindo vocabulário. É muito bom estudar francês, eu estou lendo revistas aqui do tema que eu gosto, desde o começo. Você não vai ter essa folga com outros idiomas. Com a imensa maioria dos idiomas. Então, é só um nivelamento de expectativas. Mas depois que você aprende a aprender, você pega esse grosso do vocabulário do alemão, você pode conseguir por estudo mais direcionado, por aplicativos, por SRS, você também vai conseguir avançar seu alemão. Seu alemão também vai destravar. Então, só é um pouco mais demorado. O Mate Rosassi, depois, se você quiser, pega o contato aí meu contato com a Dilson para eu te passar o material. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Letícia estava comentando do alemão, né? E eu estudo alemão. Teve uma época que eu peguei o norueguês também, porque eu achei muito gostoso, assim, tipo, o som. Eu achei muito mais legal do que o alemão. Eu falei, putz, por que eu não comecei a estudar norueguês antes, né? E agora eu tô nessa, eu não sei, o meu nível em alemão é maior. Meu professor falou que eu tava 2, faz alguns meses, acredito que já tô perto ali do B1. E do norueguês, tô A1, tô bem no início mesmo. E eu até parei por causa da similaridade das duas línguas, né? Ser da mesma família e acabava confundindo um pouco. Você acha, assim, que, tipo, na sua experiência com esses dois idiomas, o norueguês ele acaba sendo mais fácil na gramática? Ou seria a mesma coisa? Porque, para mim, o que mais assusta mesmo, o que mais dificulta no alemão é a gramática, né? A questão de inverter, de declinar, tudo isso acaba dando uma desanimada. Então, o que assim, a gramática me travou no alemão, mas o que
fez parar foi muito vocabulário. Assim, como que eu estudei a gramática no alemão? Exercício de tradução e versão no assimil. Então, de tanto escrever, e tem um Teach Yourself antigo também no alemão, que tem até ele edição em português, Aprenda Sozinho Alemão. Isso eu consegui me acostumar com a ordem do alemão, que é meio alien mesmo. Mas o que eu vi que a minha dificuldade de vocabulário, eu falei, eu vou aprender praticamente as mesmas raízes através do norueguês, que tem a gramática fácil. Então, eu vou poder utilizar as palavras do dia a dia do alemão que eu estou precisando aprender no norueguês, sem a preocupação de formar orações subordinadas, jogando o verbo no final da frase, de colocar caso no adjetivo. Então, é o que eu falo, foi um passo para trás, para dois para frente, foi o que eu fiz. Mas como você está fazendo um curso, é bom você avaliar. Se você pensa, quando tiver de férias do curso do alemão, dá uma pausa e vai só no norueguês. Pode fazer um teste assim. Lá usar o assimil, porque o norueguês, realmente, o tempo de aprendizado vai ser bem mais rápido. Assim, eu falo com meus alunos, os alunos que fazem aula particular e que fazem, por exemplo, 2 aulas por semana, eu falo, 6 meses você já está se virando. Se você quer ir para a Noruega daqui a 1 ano, você vai chegar lá sabendo se virar bem. Falando a Fernanda, conselho, experimentar, assim, achar seu método, garantir o inglês, o francês e o alemão, porque são eles que têm a maioria dos materiais. O russo também, mas assim, geralmente você consegue se virar com o alemão, porque foi também uma coisa que eu apanhei, né? Que eu queria. O georgiano, os livros bons para aprender georgiano estavam em alemão ou em russo. E na época não tinha nem Google Tradutor. Mas, assim, e fazendo, e explorando mesmo o que tem a oferecer, os métodos que tem a oferecer, até você achar o seu. E sem se culpar se a um determinado momento você vai achar que está travada, porque acontece isso mesmo. Às vezes você precisa de um outro conhecimento para poder te fazer andar, que você não tem num idioma. Às vezes você acha até por outro idioma. Às vezes você estuda um outro idioma e conhece um método diferente que te ajuda naquele anterior que você travou. Agora o Sony, quem que é Sony Erickson? Quem que é a pessoa? Então, falando do quadro B1 e B2 é interessante, porque eu tenho contato com intérpretes, eles têm muita abordagem assim, C2 ou nada. Ou eu sou nativo, ou eu morei no país, eu consigo interpretar em tempo real, ou meu conhecimento não vale nada. Não é bem assim. Inclusive, para quem é do turismo, o A2 já te permite trabalhar num cruzeiro e atender gente do mundo todo. Um cruzeiro na Grécia, o seu A2 grego vai conversar com o pessoal que trabalha lá, que está fazendo cruzeiro. O B2 já te permite traduzir textos escritos. O B1 você consegue se virar como turista. O A2 ainda é muito ensaiado. O B1 você já se vira melhor mesmo. Então, assim, cada nível tem as suas recompensas. Então, o objetivo final não é só C2, não é só uma suposta perfeição que não existe. Isso é uma política excludente, até elitista, assim. Porque eu cheguei lá eu sou alemão C2, eu vou chutar a escada para quem está atrás, entendeu? Está embaixo. Não é bem assim. Então, todo tipo de comunicação possibilita. Então, eu fui para Aruba, meu papeamento ainda era A2, sei lá, eu falei umas palavras, o pessoal ficou encantado, o brasileiro falando em papeamento. Então, todo tipo de conhecimento vai te permitir interações. Aí, até onde você quer chegar naquele idioma vai das suas prioridades. Principalmente questão de tempo, né? Porque no longo prazo, a tendência é você ir chegando, evoluindo em todas, desde que você mantenha essa coisa dos 10 minutos por dia, 20. Mas chegar aparecer uma oportunidade que envolve determinado idioma, aí sim, vale a pena uma rotina mais sistemática, que envolva as 4 competências, que envolva variações de tema, métodos intensivo, extensivo, aí sim. Eu não falo em Ngatu, mas uma coisa que eu descobri é que eu escolhi o Guarani porque é a língua indígena de melhor status nas Américas. Tem mais material, estou fazendo um curso, inclusive, gratuito, e do Guarani dá para chegar no Inhegatu e no Tupi Antigo, porque tem muita semelhança. Então, é fascinante você saber que dá para fazer essa estratégia de ir por família até aqui na América do Sul, até nas línguas nativas. Foi uma coisa assim
Eu conheci o Nhangatu, tem pouco tempo que eu sei da existência dessa língua moderna, né? Foi uma coisa assim, que me animou demais. Então, eu finalmente consegui avançar com o Guarani, que é muito difícil a gramática, principalmente no começo, mas assim, já contando em um horizonte médio, passar para o Nhangatu. No caso de línguas isoladas, aí realmente é mergulhar naquela mesmo, né? A não ser que você tenha interesse em algum idioma minoritário, como tem igual o Sami, o Ronaldo, a pergunta do Ronaldo ali. Assim, eu sempre começo pela que eu mais gosto, e as outras eu vou fuçando assim, o que vier é consequência. Mas no caso de não ter língua de apoio, talvez você tenha que ficar mais no intermediário, abuse da tradução, pegue textos assim, com assuntos familiares para você. Igual tem gente que usa muito a Bíblia, né? Porque está traduzida em tudo quanto é coisa. Bíblia, o site do Testemunho de Jeová, tem um outro lá de missionários também. Mas, assim, se não fosse a língua de apoio, se você não quer, entendeu? Mas, de vez em quando, dê uma olhada no estoniano, quem sabe se você não tem interesse. E o húngaro, assim, não ajuda no finlandês, não, só a gramática. Alfabeto diferente, você começa aprendendo palavras internacionais, como o nome do país, nomes comerciais, igual aprendi o cirílico lendo Coca-Cola, lendo McDonald's. O georgiano também dá fazer isso, o grego. Caso, o conceito de caso, você pode começar, por exemplo, no Esperanto, que só tem um caso, além do nominativo, né? Mas, assim, esses conceitos gramaticais diferentes, para acostumar, eu recomendo muito exercício de tradução e versão, que estão tanto no Assimil quanto nas versões antigas do Teach Yourself. O finlandês, não, são casos, mas não é a mesma coisa do russo. O russo tem os casos difíceis mesmo. O finlandês, você tem 3 casos básicos, se for igual ao estoniano, que é o partitivo e o genitivo, e você tem terminações que são posposições grudadas. Assim, é bem mais tranquilo o finlandês, assim, para casa. E realmente norueguês não tem como não falar, porque é o preferido, assim, né? Sempre acaba na sonda das minhas falas, né? Pessoal, se alguém quiser fazer a pergunta, assim, falar mesmo, né, abrir o microfone, é até mais legal por causa da interação, vocês conseguem se explicar melhor e também poupa um pouco a voz do Whitson aí, né? Tempinho meio frio, né? Começa a forçar a garganta. Ok. Então, vou fazer uma pergunta aqui por voz. Qual a sua opinião do Duolingo com o idioma norueguês? Do Duolingo? Uhum. Olha, é um curso bom, mas o problema do Duolingo são o curso de norueguês é bom, sim. O de sueco também é maravilhoso, mas o Duolingo é aquela coisa, é a síndrome do category killer, de esgotar o vocabulário. É você pegar uma lição, você está começando o idioma, ele te mostra a foto de uma cozinha e te manda decorar todas as palavras que tem na cozinha. Sendo que eu não sei nem em português o nome de cada tipo de panela. Então, é esse que é o problema do Duolingo. Agora, com essa questão das coroas, melhorou um pouco, porque você vai muito no início só de leitura, só de assim, traduzindo para o inglês ou para o português, depois você volta recuperando esse vocabulário. Mas do jeito que era antes, não dava você um capítulo sobre, sei lá, culinária, um outro sobre plantas, você decorar. Não funciona assim, porque não é a frequência que as palavras aparecem. Então, você quer começar, você precisa aprender só garfo, faca, colher e prato. E acabou. Não vai aprender escumadeira, entendeu? Então, esse é o problema do Duolingo. Por isso que eu gosto mais do Close Master, porque o Close Master ele pega as frases do Tatueba, que é um projeto colaborativo, e organiza por frequência. Então, Isso é gratuito? Ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita você faz tudo que você precisa. É só questão de pontuação que muda. Customização que muda. É como se escreve o nome do software? Close Master com Z. Tudo junto. Close Close são aquelas lacunas que você deixa uma palavra sobrando. Ah, não, tudo bem. Mas você pode alternar o Close Master com o Duolingo. Mas o Close Master, você começa a múltipla escolha, que você escolhe a palavra faltando e depois passa para text input, você tem que escrever.
assim, você é uma estratégia, não tem como errar. Você estudando por um livro com base da gramática, diálogos e pegando essa parte de frase e vocabulário no Closemaster, não tem como não dar certo, entendeu? Aí você monta suas rotinas, porque pode fazer 4 rounds por dia de 10 frases. E eu gosto, para mim, funciona como um curso. Por que eu gosto de curso? Curso no sentido de trajetória. Eu tenho dificuldade com Anki, até com Memrise. Memrise porque você fica mais tempo passando de tela em tela do que estudando a palavra, né? E o Anki porque eu não gosto de... assim, questão disciplinar a minha mesmo. Eu não gosto de ficar selecionando palavras e montando os decks. Eu gosto de aprender lendo e usando os decks que já existem. Então, por isso, para mim, o Closemaster funciona bem, que já está aquilo pronto para mim. Eu sei que o primeiro nível são as 100 palavras mais comuns, depois o segundo as 500, depois as 1000. E, assim, principalmente para as línguas que a gente chama transparentes, que são parecidas com o que a gente já fala, o Closemaster, assim, automatiza o processo. Então, eu já consigo ler em africano, sem nunca ter estudado, eu já estou lendo em sueco, em romeno, quase lá. E até mesmo o finlandês eu comecei pelo Closemaster, que o estoniano me ajudou, falaram que não ia me ajudar e me ajudou. Então, assim, para mim foi um achado. Antomi Lomi Papiantique de papeamento, passou Thiago Grande a puntrami sim por bisa um coisa na papeamento, me tá gusta roupa papear, passou idioma roupa bonito com rende da papia na Aruba, na Corsal e na Boneiro, e tá roupa fácil. Me tá querer com papeamento, mester wordo idioma de tour de render América. Passou, tá fácil passinhar papeamento, se bo sapapia inglês, se bo sapapia espanhol, se bo sapapia português. Tudo rende por passinhar papeamento mais fácil com o Esperanto, exemplo. Beleza? Eu ia falar que parece bastante com Esperanto. Lembra? Parece, não sei porquê. Acho que foi meu sotaque, não tá bem essa hora da noite, não, mas parece com português e espanhol. E a gramática de uma língua crioula, a gramática tem umas construções de aspecto que não tem nada a ver com línguas românicas. Assim, é bem interessante. Então, uma pergunta sobre pronúncia. Você está falando que já leu em sueco também, um pouco em finlandês. A questão das vogais suecas, o A com trema e o O com trema, ele tem a mesma pronúncia do A com trema e o O com trema do finlandês? No sueco? Sim, grosso modo, esse trema era a letra E. A letra E começou a ser colocada em cima do alemão, e aí o sueco adotou essa grafia, né, que o norueguês e o dinamarquês não adotaram, e o finlandês também. Grosso modo, é o E e o E. Ou seja, um som intermediário entre o A e o E, e um som intermediário entre o O e o E. Então, entendi. Claro que você vai sentindo mais com a língua. Como? Uhum. O Y no finlandês, ele é fechado, mas ele é um I ou é um U, exatamente? Ou meio que não faz muita diferença? Eu não estou estudando finlandês. A princípio, o fonema, o Y é o I. Há variações. Você faz a boca, o bico do U e fala I. Então, você tem sons parecidos que são pronunciados com esse formato, uns bem na frente da boca, como o I norueguês, o francês um pouco mais para trás, mas são todos nessa linha aí. É um I com lado arredondado. Entendi, obrigado. Bom, pessoal, já tá... Eu tenho uma pergunta. Você falou que você não tem um motivo específico para todo idioma que você aprende, né? E aí eu achei muito legal, e parabéns, inclusive. Obrigado. Porque, no meu caso, eu tenho que ter uma definição muito, muito clara para eu me manter motivado.
Inclusive, também entre os meus alunos eu peço isso. Então, como você consegue progredir e manter sua motivação em idiomas que você não tem um caminho a ser trilhado especificamente? Olha, ajudou eu ter tido essa primeira fase lá nos anos 2000, eu ter experimentado vários. Então, eu sabia, eu matei a curiosidade linguística e eu acabei ficando mais por afinidade cultural e por objetivos, assim, de crescimento pessoal. Então, assim, os próximos que eu vou escolher, todos são, por exemplo, o turco vai me abrir a cultura turca e as outras línguas turcas, né? O indonésio, assim, é um país emergente que eu tinha muito interesse em conhecer mais. Então, assim, além de eu ser muito disciplinado, de gostar de rotina, eu trabalho também com foco no prêmio. Eu sei que essa dificuldade inicial vai passar, eu sei que mesmo que vai ter hora que eu acho que eu não estou progredindo, mas eu estou. E o meu prêmio vai ser poder assistir séries no idioma, poder ler um livro no original. Mas, assim, a disciplina ajudou muito. E, assim, eu tinha uma rotina, assim, eu sabia o que eu ia estudar a cada momento do dia. Então, eu não parava, e agora o que eu faço? E isso era motivo para poder ficar no WhatsApp, ficar fazendo outras coisas, ficar navegando, ficar procurando material, que é uma coisa que vicia também, ficar juntando material. Então, isso. Esse caderno, eu anotava no caderno onde eu parava naquele dia, que eu já sabia onde eu ia começar no dia seguinte, na minha agenda, né? Então, assim, é isso. Tive um momento de muito desânimo, mas, assim, como eu já tinha desistido uma vez, eu pensei, dessa vez eu não vou desistir mais. Agora para frente eu não sei como vai ser, mas até onde eu fui, esses 7 anos e pouquinho, foi assim. Então, tem mais alguma pergunta aqui no chat? Não conheço. O Linkvist eu vi quando começou, mas não usei ainda. Não tem nenhuma língua que eu não aprenderia, mas tem umas que não são prioridade. Por exemplo, o holandês, eu deixaria, tipo assim, por eliminação. Agora, eu sei tantas outras línguas germânicas que agora eu consigo entender o holandês, agora eu vou aprender a falar. O finlandês, por um tempo, eu tinha um pouco birra. O polonês também é um que eu deixaria por último, pela questão da grafia, que eu acho muito digno, mas culturalmente também eu acho fascinante. Então, é meio igual com o russo. Eu gosto muito mais da cultura até do que do idioma em si. O indonésio, eu escolhi o indonésio em vez do malaio pela questão de material, pela presença do indonésio, né? Apesar da Indonésia ter muitos outros idiomas, ser um país com diglossia, mas eu estou gostando. Não é, assim, a gramática é tranquila, mas, assim, a morfologia não é tão básica igual eles falam, não. Tem questão indonésio formal, informal, que nem, sem entrar na questão das outras línguas, por exemplo, javanês, mas ainda tem essa coisa de formal e informal, que é uma coisa que, por exemplo, me tirou do finlandês, mas no indonésio eu não tive como fugir. É a questão de deixar o celular, eu não faço isso porque eu acho que é um vocabulário, de certa forma, limitado, e eu não preciso dessa imersão aqui no Brasil. Mas funciona para muita gente. Vale a pena, assim. Só do sérvio, na verdade, o que eu gosto da região é o croata, que é um prêmio que eu tenho para quando eu chegar numa fluência do russo, eu vou aprender o croata. Mas gosto também do sérvio, né, que é basicamente a questão política ali de diferenciar os idiomas. E manutenção é aquela coisa, 5 minutos já dá manutenção. Se você chegou no B1, você com 5 minutos por dia, você não perde mais. Você não ganha, mas aí com 10 você já consegue progredir. 10 minutos por dia. Então, é muito importante essa rotina. Tem que ter uma rotina num aplicativo que você goste, ou o Codemaster, ou Duolingo, ou Memrise, ou Anki. Mas não perca esses 5 minutos para você não perder o idioma por completo, que é o que eu estou fazendo agora nessa pandemia. Então é isso, pessoal. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Tudo certo aí? Depois, se o Whitson puder passar alguns, uns 3 aplicativos, assim, alguns sites, alguma coisa que você comentou, né? Não tudo, porque a gente falou bastante coisa, né? Mas algumas coisas que você acha mais importante, assim, né? Alguns aplicativos,
você gosta mais, daí eu divulgo para eles também, a gente publica. Beleza. Legal. Que é isso então, se ninguém tem mais nada, queria agradecer a participação de todos. Eu acho que foi bastante enriquecedor, assim, as dúvidas de vocês também, acho que acabou contribuindo, né? Acho que era dúvida de alguns outros, e a gente pôde, assim, ter uma ideia melhor de como fazer agora, né? A gente teve esse período da Olimpíada que todo mundo estava focado nos desafios, e muitas pessoas falaram que mudaram um pouco os hábitos, né? De aprendizado, e quem sabe agora a gente consegue ter uma direção melhor e colocar os esforços nas atividades corretas, né, o que vai dar mais resultado para a gente. É isso aí, obrigado pelo Wilson por ter Muito obrigado, pessoal, pela acolhida. compartilhado aí toda a experiência dele, as dicas, muito bom. Isso aí, valeu, gente. Depois eu vou divulgar as informações, né, os nicks dele, e a gente vai se falando. É isso aí, brigadão, até mais. Obrigado, Boa noite para até mais. vocês. Valeu.